Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história! Aventura de Hotel, de João do Rio. Naquele hotel da Rua do Catete, havia uma sociedade heteróclita, mas toda bem colocada. O proprietário orgulhava-se de ter o senador Gomes com as suas sobrecasacas imundas, o ex-vice-presidente da ex-missão do México, a primeira ex-grande atriz de revista com o seu cachorro, Madame de Santarém, divorciada pela quarta vez em diversas religiões, o barão de Somerino do Instituto Histórico, um negociante tuberculoso chegado das altitudes suíças, com o fardo enorme da esposa, o engenheiro Pereira mais a mulher, mais 7 filhos, mais a criada, a notável trágica Zulmira Simões, em conclusão da sua última peregrinação provincial em companhia do elegante Raimundo de Souza, 2 senhoras entre viúvas, solteiras ou estritamente casadas, enfim, todo um mundo variado, mas que pagava bem. De resto, o proprietário, como assegurava a ex-estrela de revista, correspondia, isto é, servia com cuidado. Havia eletricidade em todos os quartos, um aparelho de duchas no terraço de cima e um cozinheiro chinês. Ao almoço, era curioso ver toda aquela gente na sala de baixo, ornada de palmeiras e de flores comuns, entre os metais polidos das guarnições das mesas. A sala era baixa, com uma luz baça de recanto submarino, parecia um aquário, para mim pelo menos. As atrizes tomavam ares graves de peixes evoluindo cerimoniosamente no fundo da água, para cumprimentar as damas sem palco. Os homens eram reservadíssimos. Tudo aquilo mastigava calado, cada um na sua mesa batendo o talher. Só quando havia hóspede novo é que surgiam frases breves. Quem é? É o deputado Gomensoro. Sempre grandes nomes, gente importante, um complexo armorial de celebridades funcionárias e de titulares empastilhados. E à noite, no saguão, guarnecera de um indizível mobiliário, hesitante entre o estilo otomano, os Belchiors e o confortável inglês, podia-se ver os representantes de todas as classes sociais, desde a diplomacia até o trololó. Precisamente tínhamos mais 2 hóspedes, o velho ministro do Supremo, Melchior, e seu sobrinho Raul Pontes, rapaz elegante, vivaz, espirituoso, com 20 anos irresistíveis. Todos no hotel respeitavam Melchior e gostavam do Raul, e ainda ninguém esquecera a sua verve quando o deputado Gomensoro, depois de apertar-lhe a mão, dera por falta do relógio. Onde se fora o relógio? No bonde? Roubado? Saíra Gomensoro com ele? O Dr. Raul Pontes ria a bom rir. O relógio evaporara-se de certo. Era o calor. E ficou muito bem aquele estouvamento, tanto mais quanto o velho Melchior, representante da justiça, mostrava-se incomodado. No dia seguinte, ao vestir-se para o almoço, lembrei que na minha gravata creme ficava bem um alfinete de turmalina azul com brilhantes do cabo, linda joia e lindo presente. Abri a gaveta onde deixara à noite. Não estava lá. Abri outras gavetas, procurei, remexi malas e bolsas. O alfinete desaparecera. Quis descer, prevenir o gerente, mas contive-me. Podia tê-lo atirado para qualquer canto. Quando se quer achar um objeto, a gente está vendo-o e é como se não o visse. Depois uma queixa sem provas contra o criado acirra a má vontade. Menos talvez que as queixas com provas, mas sempre o bastante para sermos mal servidos. Eu sou prudente. 3 ou 4 dias depois, no saguão, o senador Gomes, que só tinha livros e roupas velhas no seu aposento, perguntou-me de repente: Você tem um alfinete de turmalina azul, não? Além de prudente, sou inteligente. Por que diabo, naquele distinto hotel, o senador indagava de um alfinete desaparecido? Tê-lo-ia apanhado por farsa? Era pouco próprio para o alto cargo legislativo, mas para mim uma confiança simpática. Fez-me o efeito de um piparote no ventre. Respondi: Tenho sim. Por que pergunta?
Ainda hoje saí com ele. Gomes travara com a genial Zulmira Simões, ó oráculo teatral de Aquém e de Além-Mar, uma discussão superior sobre Calderón de la Barca, a quem, aliás, ambos imputavam várias peças de Lope de Vega. Em tão elevada esfera da dramaturgia espanhola, Gomes não respondeu à minha pergunta, e eu, que nessa noite não saí de casa, ao subir antes do chá, encontrei no corredor apenas o velho Melchior, meio abatido. Fechei a porta por dentro, dormi e no dia seguinte dei por falta do meu porte-monnaie de prata. Coisa estúpida, afinal. O gatuno, porque era o gatuno, não havia dúvida, o gatuno ou farcista sem graça, deixara a minha carteira e deixara até os níqueis, certo para mostrar que aquilo era seu, que aquilo estava ali porque ele voltaria. Que fazer? Prevenir o proprietário? Mas eu estava num hotel tão distinto. Era pouco correto e estabeleceria o desequilíbrio na confiança geral. Não, seria melhor esperar. No dia seguinte, como voltasse de ouvir o Dom César de Bazin com Zulmira Simões e o Brumeliano de Souza, enquanto de Souza subia à frente, a atriz murmurou: "Ah, meu amigo, este hotel tem casos curiosos. Sabe que fui roubada?" "Sério?" "Sim, que o objeto tinha um valor todo estimativo. Era um berloque que me dera o Raimundo logo no começo da nossa ligação. Não lhe diga nada que o incomodaria. De resto, não sou eu a única. O Dr. Pontes foi também roubado no seu porte-monnaie." "Como eu." "O senhor também? Mas estamos na caverna de Ali Babá." Horas depois, felizmente rebentava o escândalo. Pela manhã, Mademoiselle de Santarém dera queixa por lhe terem roubado um fessiamant de madrepérola, com incrustações de ouro sob desenhos, dizia ela, de um pintor húngaro, e o gerente pôs fora o criado Antônio, porque a ele faltavam também passadores de guardanapos, 2, 3 por dia. Antônio saiu protestando, furioso, falou até de processo por perdas e danos. Era um ladrão cínico, e durante o almoço a conversa generalizou-se. Ninguém escapara. O que acontecera comigo acontecera com o de Souza, com o barão de Somerino, com o negociante tuberculoso, com o ex-vice-presidente da ex-missão do México, com a estrela revisteira, com o Dr. Melchior. Todos tinham sido roubados e confessavam por desabafar. Havia até mesmo recordações. O Dr. Pontes, o nosso caro Raul, indagava da genial Simões. "Vossa Excelência andava à cata do ladrão naquele dia em que a encontrei no corredor?" "Não, ainda não sabia. Tive apenas um pressentimento. Acho que deviam prender o homem." "Mas não há provas!" exclamava Mademoiselle de Santarém. "Não encontraram nada. Era esperto. No dia em que desapareceu o meu fessiamant, não saí do quarto." "Roubos excepcionais." "Estamos no domínio dos ladrões geniais. Precisamos de um grande agente dedutivo para resolver o crime." "E prender o Antônio Copeiro? Ora, para ladrões desse gênero, basta a nossa polícia." Aliás, o tal Antônio Gatuno parecia mais um doente. O homem, afinal, não tirara nenhum dinheiro, e as argolas e guardanapos do hotel eram lastimáveis como valores. Mas, fosse Gatuno genial ou doente, Antônio partira e a confiança renascia. Passamos assim uma semana e, com grande pasmo nosso, Mademoiselle de Santarém e a atriz Zulmira Simões, no mesmo dia, à mesma hora, encontraram em cima do lavatório uma o seu fessiamant, outra o seu berloque. "É uma aventura, é um caso de diabolismo", sentenciava o negociante tuberculoso. O hotel convulsionava-se. Só o senador Gomes resmungou: "Que besta!" E aquela frase, dita tristemente, preocupou-me. No fundo, porém, o sujo e ilustre homem tinha razão. O gatuno ou o sportman da ladroeira não era Antônio, era outro. Existia, anunciava a sua presença, estava ali, ao nosso lado. Audácia? Loucura? Estupidez? No dia seguinte, deu-se por falta do colar de ouro com pedras finas da atriz Simões. Os brincos da mulher do tuberculoso sumiram-se. Foi o terror. Os hóspedes trancavam o quarto e saíam levando os valores no bolso, mesmo para almoçar. A limpeza era feita na presença dos respectivos locatários. Já ninguém se falava direito, já ninguém conversava. Havia entre nós um ladrão. Um ladrão.
O medo prendia as senhoras aos quartos. Ninguém saía sem necessidade urgente, com receio de ser apontado, pelo menos um segundo, como o fora o Antônio. Éramos os forçados daqueles crimes. Tínhamos que chegar à tragédia. O gerente, lívido, armava uma polícia interna ferocíssima. Os criados serviam, coitados, com uma humildade dolorosa, temendo a suspeita. O ex-vice-presidente da ex-missão do México teimava em escrever ao chefe de polícia, em varejar os quartos. Pelo amor de Deus, gemia o proprietário. É outra tolice, acrescentava Gomes. Nós temos aqui gente respeitável. Pois está claro, dizia logo Mademoiselle de Santarém, divorciada pela 4ª vez. E apesar da vigilância, continuaram a desaparecer objetos. Não era possível ou sair ou dar queixa à polícia. Uma vez, encontrei na cidade Melchior Pontes, acompanhando Mademoiselle de Santarém a uma confeitaria. Eram 2 horas da tarde. Voltei à pensão. Por uma coincidência, morava no mesmo corredor que essas 3 pessoas, mesmo pegado ao senador Gomes. Estava a despir-me quando senti passos abafados. Abri a porta devagar. Era o alegre e sempre espirituoso Pontes. Vinha para o seu quarto, mas não. Parou no quarto de Mademoiselle de Santarém. Experimentou uma chave. Torceu. Entrou. Oh, a imoralidade dos hotéis honestos. O Felizardo ia gozar as delícias de um après-midi amoroso com a honestíssima senhora. Pouco depois, porém, ouvi um leve rumor. Espiei de novo. Era Pontes, com o ar mais natural, que fechava o quarto e andava ligeiro. Quis fazer-lhe uma pilhéria, gritar «Aí, Maganão!» ou outra parvoíce qualquer, porque eu sou de natural pândego, mas deixei para o jantar. Recolhi. E no jantar, Mademoiselle de Santarém, que chegara momentos antes, apareceu transmudada. Tinham-lhe roubado o broche de rubis. Estávamos todos no salão e sustiveram-se todos num pasmo raivoso, quando a gentil senhora bradou: «Acabaram de roubar o meu broche de rubis! Mais um!» Os meus olhos cravaram-se no Dr. Pontes. Tinha o mesmo pasmo dos outros, o mesmo ar, o mesmo olhar. Uma ideia atravessou meu espírito. Era ele o gatuno. Não havia dúvida. Era agarrá-lo ali, logo. Mas se fosse apenas o amante? Afinal, era um homem que devia respeitar a família e o tio. As provas eram contra ele. Absolutamente contra. No hotel, ninguém poderia lembrar-se de sair depois daqueles roubos. A situação precisava ficar clara. Eu cometeria um escândalo, diria ali que o vira entrar no quarto de Mademoiselle de Santarém, e as explicações viriam depois. Ia falar, ia contar tudo, quando senti que pesavam em mim os 2 olhos do senador Gomes, enquanto este, balançando a cabeça, balançando a faca entre os dedos, parecia por todos os modos pedir-me para não dizer nada. Gomes sabia, desde o dia em que falara do meu alfinete. Contive-me, mesmo porque entravam a Pepita, mais o seu cachorro, ambos desesperados com o desaparecimento de um anel marquise, admirável, segundo a opinião da estrela. O engenheiro Pereira ergueu-se. Gerente, não fico mais um dia no seu hotel. A situação é delicada para o primeiro que sair do esgártulo, mas eu arrosto-a. Tenho família, tenho uma esposa nervosa e tenho valores. Sou o engenheiro Salúcio Pereira. As minhas malas passam pelo seu balcão para o exame. Tire-me a conta. O diplomata, que entretanto devia 5 semanas, teve um esforço. Eu também saio. Os outros ficaram quietos, incapazes, mas com grande admiração minha, o Dr. Pontes falou. Vivemos nesta aflição há já algum tempo. Há um gatuno aqui, ou um gatuno de fora que possui a chave. É isso, a chave, atalhei eu. Mas apesar do mútuo respeito que nos devemos, a desconfiança existe. Ora, eu já pensei mal de meu tio. Proponho, pois, que ao sair daqui, façamos uma passeata pelo hotel, entrando e varejando todos os quartos. Serve? Eu tinha acabado de sorver o café e admirei Pontes. Ou um gatuno esplêndido, ou um inocente. Em compensação, o senador Gomes olhava à porta absolutamente pálido. Que se iria passar? Serve? Tornou a dizer Pontes. Mas está claro, fez o Gomes. Partimos todos para a passeata lá da entrada. É o meio alegre de acabar com uma pressão séria. Apoiado,
Este Pontes sempre o mesmo. Mas Gomes erguia-se no rumor das exclamações. Erguia-me, alcancei-o no corredor. Estávamos sós, sussurrei-lhe. O gatuno é ele. Vi-o entrar no quarto da Santarém. Não é. Então quem é? Não sei. É impossível negar mais tempo. Ou o senhor diz-me, ou eu explico tudo em público. Só o muito respeito. Gomes teve um gesto alucinado junto à escada que dava para os aposentos superiores. Nada de palavras inúteis. Jura segredo? É um crime. Jura? Juro. Pois salvemos uma pobre mulher. Salvemos uma desvairada, meu amigo. Salvemo-la. Não pergunte por quê. Amo-a como pai, como amante, como quiser. É ela que rouba. É ela. Não há meio de impedir. Vou mandá-la embora e ao mesmo tempo tremo de vê-la no cárcere. É louca. Nesse momento mesmo estamos à mercê da sorte e do disparate do Pontes, a quem eu devia odiar. Mas vamos salvá-la. É preciso salvá-la. Tudo será restituído. Já tenho feito isso. Psiu. Esconda-se, esconda-se. Aí, debaixo da escada. Não a veja. Não a veja. Alguém descia a escada sutilmente. Escondi-me com o coração batendo enquanto o Gomes amparava seu corrimão. O silêncio parecia aumentar a vastidão da escada. A voz do Gomes indagou. Tudo? Sim, meu medroso, sim, eu tinha tudo junto. Toma, e agora até. O vulto passou para o saguão de entrada. Da sala de jantar vinham vindo os hóspedes, excitados com aquela investigação policial aos quartos. Trêmulo, lívido, Gomes meteu-me na mão um embrulho, enquanto empurrava nas vastas algibeiras da sobrecasaca e da calça outros pequenos rolos a dizer: amanhã restituiremos pelo correio. Amanhã saem muitos. Sê bom, salva-a. Era atroz, era trágico. Era ridículo ver aquele homem ilustre e honesto aguardar os roubos de uma cleptomaníaca satânica, e era estúpido o que eu fazia, mas irresistível. Fosse quem fosse essa gatuna inteligente, era de uma ousadia, de um plano, de uma afoiteza, de um egoísmo diabolicamente esplêndidos. Estiquei o pescoço na ânsia da curiosidade, a saber quem era, a ver quem podia ser no hotel tão cheio de hóspedes, aquela de que me fazia cúmplice, aquela que misteriosamente, impalpavelmente, durante um mês, trouxera ao hotel atmosfera de dúvida, de crime, de infâmia, e contendo um grito de pasmo, vi Mademoiselle de Santarém entrar no saguão sorridente e calma.